GZ Podcast Grasmec. Olá, bem-vindos a mais um episódio do GZ Podcast, o podcast da Grasmec, Indústria de Máquinas Agrícolas. Hoje, o nosso convidado é o Alfredo do Nascimento Júnior e nós vamos falar a respeito de cobertura verde em manejo de solo. O Alfredo tem expertise em melhoramento genético de cereais de estação fria e de leguminosas e larga experiência no campo. De 97 a 2023 atuou como pesquisador da Embrapa Trigo, situado em Passo Fundo, e em 2023 atualmente ele é sócio-diretor de pesquisa da Planta Genética Limitada, a PG Seeds. Alfredo, quero te agradecer por ter aceitado o convite, estar aqui conosco no podcast. E para começar, eu quero que tu comente com o pessoal aí um pouco sobre a tua vida, como é que foi o início da tua carreira e por que tu decidiu então vir para a PG Seeds, assim, mudar um pouquinho de ramo. Bom dia, Emerson. É um prazer estar aqui, é um prazer conhecer a Grasmec, empresa linda, né? Todo o caminho que a gente faz, nada acontece por acaso, né? Então, tive uma formação, uma família simples, pai torneiro mecânico, igual ao teu, né? E mãe professora primária, mas sempre ligado, de alguma forma, à alimentação primária, à produção primária. Então, em casa, aprendi a ter o cuidado com a horta, alimentos sendo produzidos, produzindo alguma coisa para a produção de coelho, de galinha. E nesse decorrer, no início da minha vida, ainda fui estudar no colégio agrícola. Por facilidades outras, nem lembro por que foi escolhido aquele colégio agrícola na minha cidade, e lá eu tive um contato fantástico, acho que eu carrego isso para toda a vida. Até eu arrisco dizer que aquela formação no técnico agrícola me proporcionou assim, uma visão muito ampla, maior até que a agronomia. Às vezes a agronomia me especializou, um conhecimento internalizou, mas o conhecimento que foi me dado assim, no colégio agrícola foi fundamental. E lá comecei a ter as verdadeiras experiências com as plantas de cobertura, as diferentes espécies, e isso foi muito interessante, né? Obviamente, depois de técnico agrícola, eu fiz estágio no Instituto Rio Grandense do Arroz, no IRGA, conheci pesquisadores fantásticos e aquilo fez brilhar os olhos, né? Opa, quero fazer isso também. Daí eu fui fazer agronomia. Eu estudei em Uruguaiana, então tive um contato, continuando aquele contato com arroz que eu tive no IRGA, e lá conheci lavouras de arroz enormes e uma outra realidade, a realidade da fronteira oeste do Rio Grande do Sul e outras culturas, né? Até mesmo a linguagem é muito particular lá na fronteira. E lá na universidade eu comecei sendo monitor de botânica, então eu ajudava um professor que foi meu primeiro mentor, e nas aulas de botânica, conhecendo células, detalhe da morfologia, e depois quando eu fiz melhoramento de plantas, a disciplina de melhoramento de plantas, aquilo me entusiasmou. Opa, aí tem uma coisa diferente. E eu fui monitor da universidade bastante tempo. E na universidade, quando eu estava me formando, recebi uma proposta da universidade, ir fazer mestrado e voltar para ser professor na universidade. Então, eles me arranjaram uma bolsa de estudos e fui fazer um mestrado na URGS em melhoramento de plantas. E lá conheci professores fantásticos, que até hoje eu sigo e tenho como referências, né? E dia desse ainda conversei com um deles, e expliquei para ele: professor, o senhor é o culpado da minha vida hoje, mas culpado no bom sentido, porque na primeira aula que eu tive com ele do melhoramento, eles comentaram nos Estados Unidos a particularidade de cada região. Tem pequenas empresas de melhoramento que desenvolvem materiais para aquelas regiões, melhor adaptados. E isso brilhou novamente meus olhos e eu pensei: é isso que eu quero para mim, né? Então, a partir de então, minha vida tem sido trabalhar, conhecer, diversificar o máximo possível o conhecimento, conhecer muito de agronomia, a base, e poder usar esse conhecimento no melhoramento de plantas, né? Então,
Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente sonha, o que a gente deseja para a gente, né? Que pode ir para um lado e pode ir para o outro. Mas eu confesso assim, que toda a minha história, com muitas dificuldades que houveram, muitos problemas, mas tudo isso ajudou a fortalecer, a chegar nesse sonho que eu determinei agora, ou que foi determinado para eu fazer, né? E fico muito feliz de ter contribuído numa empresa pública tipo a Embrapa, né? Por tanto tempo, produzido dezenas de cultivares, né? De trigo, triticale, de centeio, e às vezes é difícil as pessoas entenderem, mas por que tu largou a Embrapa? Bom, eu larguei a Embrapa para dar uma continuidade no sonho. Então, são etapas que foram formadas, foram trabalhos que foram desenvolvidos, e agora, apesar de quase com 60 anos, ainda novo para uma nova empreitada, novos desafios, que, na verdade, é a continuidade daquele sonho, daquela formação que aconteceu lá no passado. Realmente, Alfredo, né? Eu acho que a gente tem que correr atrás dos sonhos aí e tudo se encaminha, né, para o objetivo. Quando tu traça esse sonho e tem a ambição de ir atrás, acho que tudo vai se encaminhando. Mas eu peço que tu explique, então, para o pessoal até que não entende muito desse mundo, o que a PG Seeds faz, assim, qual que é o objetivo da PG Seeds, o porquê que vocês fundaram essa empresa. Bom, vocês trabalham diretamente com a agricultura. Basicamente, a agricultura. Eu tive a felicidade de visitar a fábrica de vocês agora e fiquei impressionado com a diversidade de materiais, equipamentos e sonhos que vocês têm. E as empresas de melhoramento são mais ou menos parecidas. Elas trabalham com materiais, com genótipos, com genes que já existem, com plantas que já existem, mas nem sempre aquela planta que existe, ela tem todas as características que vão satisfazer ou atender às necessidades. Então, nós no melhoramento, nós trabalhamos tentando juntar as qualidades positivas de diferentes plantas e tentar colocar numa planta única. E nesse processo, a gente diz assim, não, a cultivar perfeita nunca foi atingida. Seja forrageiras, plantas de cobertura ou as culturas principais que nós temos, que é o milho, a soja, o trigo, arroz, então assim, o feijão e todas essas plantas, nós temos adversidades climáticas, nós temos mudanças de temperatura, nós temos El Niño, Laninha, que ocorrem em determinados períodos, e nós temos que pensar, quando a gente começa a pensar numa planta, normalmente isso vai ser obtido com 12 anos, com 15 anos. A última cultivar que eu lancei na Embrapa, eu fiz o planejamento dela há 19 anos atrás. E ela foi registrada e está sendo protegida agora pela Embrapa, né? Então, foi um planejamento. O quê? Eu planejei, indústria de suínos e aves, precisa proteína e qualidade de proteína. Pensei numa planta, custei para achar pais que eu poderia cruzar e todo o processo de desenvolvimento chegou. Então, demorou, é demorado. Então, hoje existirá produto diferenciado que vai atender ao mercado. Mas no melhoramento, é basicamente o que vocês fazem na indústria. Nós temos que ter soluções para atender o nosso cliente, seja ele o agricultor, o pecuarista, né? Então, o que nós desenvolvemos no melhoramento? Soluções. E essas soluções têm que ter o quê? Tem que ser melhor do que existe. Se é para fazer igual ao que existe no mercado, então não faça. Nós temos que ter um a mais. Qual que vai ser esse a mais? Vai ser produtividade, vai ser uma melhor qualidade de produto, vai ser uma facilidade que tu vai dar no tratamento de uma semente, no nosso caso, uma planta que vai favorecer o gado pastejar o material, vai ser uma planta que pode ser melhor manejada, que tenha uma melhor adaptabilidade àquele solo, àquele clima, a uma doença. As doenças são os grandes problemas que sempre... Então, quando tu lança um material e esse material começa a ser cultivado em maior escala, certamente vai aparecer uma doença que vai atacar aquele material. Então, tu tem que estar continuamente trabalhando e pensando no futuro. Então, o melhorista hoje, quando ele está desenvolvendo o material, ele está pensando em 15, 20 anos à frente.
Então, ele não está pensando em soluções momentâneas. Os problemas momentâneos, ele já deve ter pensado há 10, 15 anos atrás, né? Então, é legal, é muito bom, porque tu lida com pessoas, com plantas, mas para atender as necessidades das pessoas. E a grande felicidade nossa, minha em particular, e eu sei que dentro da empresa a gente tem isso, é saber que um produto nosso está sendo utilizado e esse produtor, por exemplo, um agropecuarista, ele chega no final do dia e a felicidade dele em colher 5, 10, 15 litros de leite a mais porque ele está usando o nosso produto e esse produto está fazendo a diferença. Isso é fantástico. É bem interessante. Então, Alfredo, e trazendo isso para dentro do mundo da PG Seeds, assim, como é que vai funcionar então esse trabalho de vocês? Bom, a PG Seeds, então, é uma empresa privada, muda totalmente o foco e o direcionamento que nós estávamos trabalhando, embora nós tentamos continuar atendendo às necessidades do agricultor. Na PG Seeds tem a felicidade de ter 2 pessoas junto que têm um grande conhecimento agronômico, são meus sócios, né? E vantagem de serem agricultores. Então, a gente não cansa de usar o nosso slogan, de agricultor para agricultor. A minha função lá dentro é auxiliá-los a colocar o pensamento deles, as ideias deles, dentro de uma metodologia para chegarmos a um produto. A ideia está lá, a vontade está lá. Então, como fazer esse processo a chegar num produto? Porque esse produto, assim como nas máquinas, Sim. tem que ser patenteado, no nosso caso protegido, tem que ser registrado para poder fazer semente. Então, quer dizer, tem toda uma sequência. Cumprir normas legais, né? Então, esse processo é importante. Mas, dentro da PG Seeds, a preocupação sempre é o agricultor, o pecuarista. Esse produto que nós estamos desenvolvendo vai dar vantagem para o nosso cliente? Sim. Então, seguimos para frente. Não vai dar muita vantagem, mas a gente pode ganhar dinheiro. Para com isso. Se não for uma coisa que seja usável, que vá contribuir para o sistema agropecuário, nem desenvolve. Não desenvolve, tem que desenvolver, né? Então, as ideias existem, bom que é um grupo plural, e então eles já vinham com um bom trabalho de aveia forrageira, e um bom trabalho de ervilhaca. Aliás, eles foram os primeiros de ervilhaca no Brasil. Isso é fantástico, né? Então, assim, a ideologia, os pensamentos deles agregaram com aquela minha história que eu contei, aquela vontade, opa, eu quero isso, eu quero participar disso, né? Então, foi tomada a decisão para participar disso. Então, hoje, a PG Seeds, ela vem de uma empresa chamada Planta Genética, né? Com o meu ingresso, nós mudamos o nome, até mesmo para dar uma nova identidade, para continuar essa história, e já pensando no aumento, para onde nós queremos chegar. Então, continuamos com os trabalhos de aveia, que já estavam sendo desenvolvidos. Hoje, nós temos 16 linhagens de aveia que já estão prontas para chegar no mercado. Todas elas, o produtor, nós vamos atender pessoal que vai trabalhar com gado de leite, gado de corte, atender o pessoal que quer plantas de cobertura, vamos atender o pessoal que quer fazer silagem, quer fazer um conservado para, num momento posterior, ser utilizado, né? E continuamos com os trabalhos iniciais de ervilhaca, com materiais, com boa produção de matéria seca, resistência a doenças. Então, a gente está procurando trabalhar com isso. Obviamente, nós temos materiais já no mercado. Continuaremos com esses trabalhos desses materiais no mercado, que são excelentes, né? Fazem a diferença, e tem materiais novos. Desses materiais que tem no mercado, temos a aveia fronteira, destaque. Então, já trabalho com esse material há alguns anos, fazendo avaliação com esse material, e esse ano particular estou mais envolvido na caracterização, na continuidade com os clientes, né? Hoje, para teres uma ideia, não só com a aveia, mas com a aveia ervilhaca, hoje nós temos 20 clientes, nós temos 20 produtores de sementes, inclusive com cooperativas, empresas de mix, produtores de semente, que são nossos parceiros, que estão multiplicando nossos materiais e levando aos produtores, né? Isso tanto em aveia quanto em ervilhaca. Nas ervilhacas, nós temos
As primeiras cultivares foram registradas e protegidas no Brasil, hoje com um bom volume de semente, que foram redescobertas. Como assim redescobertas? Quando eu falei do meu início lá no técnico agrícola, eu conheci muitas espécies para cobertura. Tinha um professor que ele cultivava e mostrava para nós. Ao longo do tempo isso sumiu, porque antigamente as cooperativas, tu chegava numa cooperativa, lá tinha 8, 10, 12 moegas. Então, podiam ter vários produtos diferenciados. Hoje não. Tu chega numa cooperativa, num recebimento, é uma moega, às vezes tem 2 moegas. Então, a capacidade dessas empresas de recebimento é muito pequena. E quando tu vai entrar com um produto novo, opa, eu não posso. É que nem aqui, chega ali perto de fevereiro, ó pessoal, não recebemos mais milho, a partir de agora é só soja. Então, quer dizer, tu tem que trabalhar com isso. Mas eu posso dizer que houve uma redescoberta. Pessoas, universidades e algumas empresas começaram a trabalhar novamente com as plantas de cobertura. Então, apesar dessas ervilhacas da antiga planta genética, agora PG-Seeds, já existirem no mercado, parece que recentemente, vamos falar aí 5, 6 anos, meio que deu um boom. Por quê? Começaram a olhar mais. Principalmente os professores da Universidade Federal de Santa Maria fizeram um trabalho fantástico. Eu vou me pecar, mas assim, e esse trabalho fez com que fosse redescoberto. Eles mostraram as qualidades que esses produtos traziam ao solo, a biologia do solo, a estrutura do solo. A importância do produto. E o quanto que isso, aí é a busca de soluções, né? O quanto que isso está promovendo a produtividade da soja, promovendo a produtividade do milho, são coisas fantásticas, né? E parece que agora, eu não vou chamar de modismo, eu vou dizer que o caminho está sendo esse, as pessoas estão redescobrindo, né? Então, hoje, as nossas ervilhacas, a SS Ametista, a SS Combate, a SS Esmeralda, estão entrando aí e mostrando, até visitando 2 clientes há pouco, a pessoa deu uma enxadada no solo, apareceu uma minhoca, e eu disse, tu teve sorte, apareceu uma minhoca, daí eu vou lá, dele, tive sorte de novo, tive sorte de novo. Então, e coisa assim que de um ano para o outro acontece. A ervilhaca proporciona isso. Uhum. E nós estamos buscando novos processos, né? E para melhorar mais ainda. E se tu me permitires, depois a gente pode falar um pouquinho de sistema de produção, como a gente pode trabalhar essas diferentes espécies e outras espécies que a gente não trabalha, mas eu acredito que elas podem trabalhar em conjunto, e os benefícios que isso pode trazer para um cultivo do milho, cultivo de uma soja, né? E o sistema de modo geral. Uhum. Então vamos falar assim, né? Já aproveitando, então, tu tá aqui, eu te pergunto, Alfredo, então, dessas cultivares, né? Quais que são as vantagens e diferenças aí que o agricultor vai ter, né? Se ele investir nisso aí? Bom, gasta-se fortunas anualmente com adubação, com produtos químicos diversos, né? Com recuperação de solo e uso de máquinas, de implementos e muitas das vezes, voltando às raízes, voltando às origens, a gente pode buscar plantas, que a gente pode chamar de plantas de serviço, que podem contribuir para isso. Por exemplo, uma ervilhaca melhorada da PG-Seeds, a Ametista, a Combate ou a Esmeralda. Elas podem fixar nitrogênio do ar, uma associação simbiótica com bactérias nitrificantes do solo, até 180 kg de nitrogênio durante o ciclo. Ou seja, elas estão pegando do ar 180 kg de nitrogênio, colocando no solo e colocando à disposição para a nova cultura. Isso representa aí 350, 450 quilos de ureia, ou mais, dependendo de quanto elas fixarem no solo que vão estar à disposição. Só que esse nitrogênio, ele vai estar, no momento que a gente acaba com a planta de cobertura e prepara essa planta, prepara esse solo para o milho, para a soja, essa planta de cobertura vai começar a se degradar e vai começar a liberar esses nutrientes, principalmente nitrogênio, mas também potássio e outros. Só que o período de liberação desse nitrogênio, desse potássio, às vezes ocorre o pico em 50 dias.
Só que o milho, a soja, que vai aproveitar esse nitrogênio, a partir dos 70, 80 dias é o pico de absorção. Então, nós temos aí uma diferença. Como que nós podemos melhorar esse aproveitamento desse N fixado do solo, que é a economia no bolso do agricultor, né? Colocando uma gramínea. E aí entra uma aveia, seja uma aveia preta, uma aveia branca, seja um centeio, gramíneas de modo geral. Qual a função dessa gramínea? A palhada dessa gramínea com uma relação carbono-nitrogênio maior, nós teremos aí uma imobilização desse nitrogênio. Então, no primeiro momento, a ervilhaca vai estar disponibilizando, a gramínea vai estar pegando, aquela palhada da gramínea está. Só que a gramínea ela vai começar a se decompor um pouco mais tardio. Então, ela vai pegar aquele N da ervilhaca, da decomposição, em vez de cair na solução do solo, que pode lixiviar aí para as camadas profundas e não ser aproveitado, a gramínea na sua palhada vai imobilizar. Com um maior tempo ali, pelos 70 dias, ela vai começar a se decompor também e vai começar a colocar esse N disponível para o milho e para a soja. É perfeito o casamento. Então, hoje nós trabalhamos com essas espécies e nós vemos aí empresas que são parceiros nossos, hoje as empresas que produzem mix no Brasil, né? Eu posso dizer que os principais utilizam nossos produtos, principalmente as ervilhacas, que eu considero a cereja do bolo, dos mix, mas nós temos outras plantas também de cobertura, que ainda não temos, mas estamos de olho no desenvolvimento e cultivar essas plantas. Me arrisco a dizer um trigo morisco, eu sou apaixonado por trigo morisco, né? Embora ela seja uma planta que tem uma relação CN assim, que não permite que a planta fique muito tempo no solo. Porém, os benefícios que ela traz em termos de biologia de solo, micorrizas, que são fungos que estão no solo ali, que criam toda uma rede de conexão, essas plantas beneficiam demais. Todas as plantas têm lados positivos e negativos. E é importante nós conhecermos as vantagens e desvantagens de cada uma para podermos depois juntá-las de modo que na composição final tenhamos vantagens. Por exemplo, o nabo. Eu gosto muito do nabo, só que o nabo prejudica a micorrização. Bom, então vamos colocar um trigo morisco junto com o nabo. Né? A gramínea, no caso a aveia fronteira, pode ir junto com a ervilhaca para imobilizar aquele N e disponibilizar no momento que o milho e a soja vão estar precisando mais. Nessa composição, nesse trabalho que pode ser feito, a gente pode até fazer descompactação do solo de forma com plantas, com raízes, né? Nós temos aí o próprio nabo, quando é mais pivotante, ou de repente trabalhar com uma crotalária, que ajuda inclusive no combate a nematóides da soja. Então, assim, é grande o universo a ser trabalhado e isso é o que nos motiva, né? O tamanho de possibilidade. Tudo tem dificuldade. Se fosse fácil, estaria cheio de cultivares aí lançados. Não é fácil. Mas para isso tem o nosso conhecimento, tem o conhecimento dos nossos sócios aí na parte agronômica, fantástica, né? E pensando já nos próximos caminhos. Por exemplo, a gente tem que trabalhar em sistema de cultivo. Nós temos aí cultivos de inverno, principalmente o trigo na nossa região, e cultivos de verão, soja principalmente e milho, né? Sou fã do milho. Trabalhos que mostram aí, trabalhos da URGS de 20 anos, mostram que só teve aumento de matéria orgânica em solos onde tinha leguminosa de inverno. Mas para um pouquinho, a leguminosa de inverno ela se degrada muito rápida. Como é que ela aumentou a matéria orgânica? Aí que está. Ela disponibilizou N para a principal cultura que produz matéria orgânica de verdade na região sul. É o milho. Então, o potencial de produção do milho aumenta exponencialmente porque temos uma leguminosa de inverno, uma ervilhaca. Né? E nós temos aí exemplos disso em casa. O sócio Francisco, na propriedade dele, ao longo de 20 anos, aumentou o teor de matéria orgânica no solo. Ele tem gleba por gleba analisada, anotado o que ele plantou, o que não plantou, tá? E a matéria orgânica subiu. O que foi? Ele
planta milho 1/3, 2/3 soja. Não importa o preço do milho e o preço da soja, porque o milho é importantíssimo dentro do sistema de produção. E como que a gente faz esse milho produzir mais? Botando leguminosa no inverno. Bom, mas eu falei disso aí porque hoje os cultivos tendem a serem trabalhados para a gente conseguir ter essa sequência. Inclusive o trigo hoje, as companhias estão buscando trigos mais precoces. Para quê? Colher o trigo e ainda fazer um bom cultivo de verão. Que até pouco tempo atrás, as cultivares de trigo prejudicavam ou atrasavam a semeadura de uma soja, diminuía a produção. Hoje, as cultivares de trigo mais precoces permitem que nós semeamos aqui na nossa região uma soja na melhor época para aquela cultivar que for desenvolvida. Com isso, também abre uma janela de plantas de cobertura pré-trigo. Hoje está todo mundo correndo atrás de plantas de cobertura pré-trigo. Fantástico, nossas ervilhacas estão aí. Então, a gente está trabalhando nesse sistema e a gente tem que pensar em sistema. Não adianta eu achar a melhor planta solitária. Essa planta tem que estar junto do sistema de comercialização para que seja viável e para que nós tenhamos um produtor colhendo uma boa soja, colhendo um bom milho e tendo rentabilidade. É isso que a gente busca com sustentabilidade. Nossa, eu tive uma aula agora, porque eu não tinha noção que era tudo isso, que tinha todo esse processo por trás, né? Porque eu conheço né, eu vejo ali que o pessoal coloca a cobertura, tudo, e eu pensava, tipo, vai facilitar ali vai segurar a umidade, o básico, né? Eu sei o básico, segurar a umidade ali tudo, mas realmente é um mundo à parte, né, a parte aí da cobertura de solo e tem o manejo todo do solo ali também. Então, se me permite uma parte, não, pode falaste agora, me lembrei, o trigo morisco, solubilizadora de fósforo. Ela ajuda, naquele fósforo que está indisponível para a planta, ele ajuda, essa melhoria na biologia do solo, faça com que esse solo seja melhor solubilizado e ser aproveitado. Então, assim, é um mundo à parte. É um mundo à parte e mesmo. Que bom que Não, está se pensando nisso. E outra coisa que vamos conversar muito ainda. Eu tenho a esperança que um dia o produtor ele vai ganhar dinheiro não somente com o grão colhido, mas o quanto de carbono ele está fixando no solo. E nossa agricultura aqui no sul do Brasil é fantástica para isso. Nós temos disponibilidade hídrica o ano todo. Claro, às vezes chove demais, faz uma seca, mas nós temos condição diferente em vários locais do globo. Então, hoje nós podemos ter uma agricultura viável, uma pecuária viável e utilizando toda essa possibilidade de diversidade que a gente tem. E isso é fantástico. Bom, Alfredo, isso aí realmente é um mundo à parte, né? Eu vejo que vocês aí estão também seguindo um caminho bem diferente, né? Totalmente diferente. E em relação também às sementes, assim, né? Os grãos, sementes certificadas, tem algo a dizer a respeito que acredito que seja toda uma cadeia. Né? Então, o que isso influencia também nesse meio? Bom, em relação ao caminho que a gente está seguindo, é uma coisa interessante. A gente já tem esse pensamento, assim, se é para fazer o mesmo que existe, não vamos fazer. Hoje nós estamos com um belo trabalho de soja, iniciativa dos sócios Francisco e Fábio, que conhecem a fundo a cultura, são agricultores, e o que eles estão vendo? Está tudo muito parecido. Né? Nós temos hegemonia de algumas empresas, os materiais que estão sendo desenvolvidos são muito parecidos, e o que a gente pode fazer de diferença? Então, hoje a gente está buscando ideotipos de plantas, tipos de plantas, estruturas de plantas diferentes, raiz diferente, isso a gente está buscando e já temos. Devemos registrar nosso primeiro material RR de soja agora esse ano, talvez no início do ano que vem, os campos de semente já estão sendo multiplicados, e eu gosto de pensar assim, tem um livro, tem um poema do Robert Frost, O Caminho Não Caminhado, The Road Not Taken, né? E ele diz que uma vez caminhando na floresta, ele encontrou 2 caminhos. Um deles estava muito caminhado e o outro não. Então, nesse momento, ele tinha que tomar uma decisão. Essa decisão dele, ele também pensava assim, mas eu posso ir em um determinado caminho e depois voltar atrás e seguir outro. Mas, na verdade, na vida da gente, cada caminho que tu pegas, às vezes não te permite voltar atrás, porque novos caminhos são criados.
Então, no livro, no poema, ele finaliza dizendo assim, ó, na estrada havia 2 caminhos. Eu escolhi o menos caminhado. E isto fez toda a diferença. Nós temos que fazer a diferença. Fazer o que todo mundo faz, não quero. A gente tem que fazer a diferença e tem que levar para o meu cliente soluções para os problemas deles ou melhorias que eles podem ser. E o nosso produto tem que ser diferenciado do que está no mercado. Sim, né? A nossa aveia fronteira hoje, eu não me arrisco a dizer, é a melhor aveia forrageira que tem no mercado. Né? As outras são boas? São boas. Mas assim, a nossa é muito boa. Faz a diferença. E em termos de semente, para as culturas principais, principalmente a soja, existe muito do salvar a semente. Eu venho trabalhando há muitos anos e mostrando, e felizmente mais pessoas estão trabalhando nisso hoje, mostrando as diferenças de uma semente, com a certificação, com a fiscalização, com o acompanhamento, com todo o rigor legal para a produção daquela semente, e aquela semente salva, ou aquela bolsa branca, aquela semente pirata que é comercializada, que é um grão, não é semente, é um grão que está sendo comercializado. Emerson, sim, ó, a diferença é gritante. O vigor, o arranque inicial das plantas da semente é totalmente diferenciado, melhor, superior do que aquele grão. Eu ainda estou trabalhando em termos de entender o porquê que alguém busca uma grão pirata, porquê que alguém busca uma coisa onde extensivamente tem sido mostrado, trabalhado por grandes empresas, tipo a Embrapa, por exemplo, mostra que o uso de semente dá um produto de melhor qualidade. Dá um resultado melhor. Né? Inclusive, no comprar semente, tu vai numa aveia preta comum, tu gastas 120 quilos por hectare. Na aveia fronteira, tu vai gastar 40, 50, 60 quilos. O preço é um pouquinho maior devido aos custos e ao próprio processo de melhoramento para criar aquele material. Então, só na implantação da tua lavoura, no custo de semente, já gasta menos usando o material melhor. O que tu vais colher de carne, colher de leite com aquele material melhorado é 20%, 30%, 50%, às vezes 100% maior. Então, assim, não justifica... Às vezes cai numa economia boba, né? Financeiramente não tem explicação. Agora, na cabeça da pessoa, o que leva a pessoa a fazer isso... Eu confesso que eu ainda tenho que estudar muita psicologia humana para tentar entender, mas não tem lógica, não é racional. Então, hoje, nosso mercado de sementes, nas forrageiras, está se especializando, nós temos empresas fantásticas produzindo excelentes materiais e, sem sombra de dúvida, não se perde nada usando semente certificada, só se ganha. O produtor ganha, quem está utilizando aquele produto ganha, e todo o setor ganha também, porque nós estamos produzindo um alimento de melhor qualidade, protegendo o nosso solo, uma planta que vai desenvolver melhor, vai criar mais raízes, mais cobertura para a proteção daquele solo, né? Então, assim, a semente, o grão pirata não tem benefício nenhum. Além de não ser legal, não traz benefício. Não traz benefício. Eu acho que falta um pouco, às vezes, colocar na ponta do lápis mesmo o que tu vai ganhar, né, ao longo do período, né, não só ali na hora da compra. Eu acho que muita gente faz esse cálculo, vou pagar menos e vai dar quase a mesma coisa. Vamos dizer que eles não façam esse cálculo no lápis. Tá, tudo bem, é difícil. Eu passei no setor de contabilidade de vocês ali agora, eu vi, me assustou um pouco, porque é difícil. Então, é difícil para quem está lá no interior, na propriedade, fazer. Mas um cálculo rápido que eles podem fazer de cabeça. Quanto tempo ele retorna com o gado após um pastejo numa aveia melhorada, numa aveia fronteira? 20 dias depois, 25 dias depois, eu estou voltando com o gado de novo a pastejar aquela aveia. E na aveia preta comum? 30 dias? 35? Então, só por aí. Então, ele não precisa fazer cálculo. Sim. A quantidade de pasto, quanto tempo o gado fica pastejando naquela aveia melhorada e quanto tempo o gado fica pastejando naquela aveia grão comum.
Às vezes o gado pastejou 2, 3 horas e vai ruminar. E enquanto naquela outra ele fica 5, 6, 8 horas caminhando, tentando dar aquelas bocadas, porque não tem forragem suficiente. Então, quer dizer, por aí eu tenho certeza que o pecuarista, nesse caso do ECA, ele vai se dar conta. Não precisa fazer cálculo. Ele vai ver que o gado está comendo mais, está produzindo mais leite. Tem algo diferente aqui, né? Então, eu peço que só por aí já faz... São pequenos detalhes, às vezes, né, que fazem grandes diferenças. No dia a dia faz a diferença. Tranquilo. Alfredo, eu vou deixar aqui o microfone aberto, né? Primeiro eu quero te agradecer novamente por ter participado aí do nosso podcast. Vou deixar o microfone aberto aqui para passar teus contatos, se o pessoal quiser te seguir nas redes sociais, aí, mandar algum recado para o pessoal aí que está nos assistindo e nos escutando aí no... Bom, como eu disse, então a PG Seeds foi criada faz pouco, mas a página já está lá, www.pgseeds.com.br, ou se quiserem pesquisar o antigo, www.plantagenetica.com.br, né? Os dois vão levar para o mesmo... Ele vai levar tudo para o pgseeds.com.br, né? Os nossos e-mails serão alfredo@pgseeds.com.br, francisco@pgseeds.com.br e fabio@pgseeds.com.br, e nós temos nossos contatos lá. E telefone, pode usar o meu particular também, que é o WhatsApp, 54 996 10 13 22. Fiquem à vontade de tirar dúvidas. Se perguntarem também de outros materiais, vou falar bem e mal dos outros materiais, quer dizer, não vou aumentar nem diminuir vai falar o meu conhecimento, né? Conhecimento. Então, no que eu puder ajudar, a gente está disponível e a gente tem muito conhecimento agregado. E, novamente, obrigado a estar aqui na Grasmec. Para mim foi uma felicidade, né? E que trabalho legal que vocês têm, que história, né? Arrepia e emociona todo esse trabalho, e que bom que vocês estão dando essa continuidade. Só desejo assim muita sabedoria, muita paz para vocês e continuarem fazendo esse trabalho fantástico. Muito obrigado, Alfredo. Eu agradeço e deixo o convite então aqui, nós vamos colocar também ali nos links, né, o site e os e-mails, aí, os contatos de vocês, e deixar o convite então para o pessoal aí. Quem não escutou os outros episódios do GZ Podcast pode escutar e aguardar que vem muito mais por aí. Muito obrigado e até mais. GZ Podcast Grasmec. Inscreva-se em nossas redes sociais.